Diante disso, quero convidar você a abrir a sua Bíblia em 1 Pedro, primeira carta do apóstolo Pedro, 1 Pedro, capítulo 4, versículos de 7 a 11. Estaremos dando continuidade à nossa série de mensagens, aos mandamentos recíprocos de Jesus, ou os uns aos outros da palavra de Deus para a humanidade. Vamos ver mais um mandamento que a palavra de Deus nos orienta a estarmos compartilhando uns com os outros. Isto deve ser intencional na nossa vida. Quando eu falo de intencionalidade, eu gostaria de dar atenção a esta palavra para que você guardasse isso no seu coração. Nós precisamos ser movidos por uma conscientização e uma intencionalidade. Eu não posso deixar a vida me levar, a vida leva eu. Eu não posso. Isso aí é um dito popular de que nada resolve a vida das pessoas, só serve para vender muito disco, dar muito dinheiro para o cara que inventou isso e não gerar transformação nenhuma na vida das pessoas. Nada contra o cantor, nada contra quem gosta do ritmo dele, isso é um problema pessoal de cada um, mas nós não somos como aqueles que são levados pelo vento. Nós temos um objetivo e um propósito. Então, quando eu tenho um objetivo e um propósito, eu preciso entender que eu tenho que preparar esse caminho para viver este objetivo e este propósito. Se eu não for intencional na minha vida profissional, eu não vou chegar a lugar nenhum. Se eu não obedecer alguns mandamentos, algumas regras, algumas orientações, se eu não ouvir conselhos, se eu não tiver disciplina, eu não vou conseguir chegar aonde eu quero. E olha que muitas coisas acontecem ao derredor para nos tirar do foco. Então o nosso foco é Cristo. Eu não posso viver de maneira não intencional, sabendo que eu sou um ser espiritual, fui criado para viver com Deus, viver as promessas de Deus, colher os seus milagres e os seus propósitos e compartilhá-los com a humanidade. Então eu intencionalmente preciso entender e preciso ter atitudes que colaboram, que revelam a minha identidade. Não é simplesmente levantar as mãos para os céus. Por isso que nós temos os mandamentos recíprocos, uns aos outros. Eles são para que venhamos a obedecer, para que venhamos a cumprir aquilo que o Senhor estabeleceu para a sua igreja e para os seus discípulos. E aí nós temos a oportunidade hoje de compartilhar algo que tem a ver até com justiça social, que tem a ver com acolhimento, tem a ver com resgate e salvação de vida de muitas pessoas, pois nós vamos trabalhar o mandamento de sejam hospitaleiros uns para com os outros. Sejam hospitaleiros uns para com os outros. Pode ser parecido com aquele que acolhe, mas ele tem uma pequena diferença, porque ele traz um significado mais intencional e profundo, no sentido de dar abrigo àquele que abrigo não tem. E não é só abrigo físico, mas também abrigo espiritual e abrigo emocional. Vivemos há um tempo atrás na história do nosso mundo e ainda continuamos. Pessoas que vieram refugiadas dos seus países, que estavam em guerras. E o Brasil é conhecido como aquele que acolhe. O Brasil é conhecido como aquele que todo mundo entra por onde deve entrar. É verdade que nós precisamos ser um país que acolhe. É um princípio do Senhor, deixado na palavra dele, que nós devemos acolher todos aqueles que necessitam de acolhimento. Claro que com uma política de segurança, falando em justiça social, falando em segurança nacional, com uma certa cautela e cuidado, mas nunca deixando de socorrer, de acolher e de hospedar o necessitado. Você pode se lembrar da parábola do bom samaritano, que ali ele praticou alguns mandamentos recíprocos, como ajudar, como compartilhar uns aos outros, como servir uns aos outros, mas como hospedar também. Ele pegou alguém que estava quase morto, ao vento, sem cuidado, ele colocou numa hospedaria. Lembra que lá em algumas versões diz, e ele colocou em uma hospedagem, uma hospedaria. Para nós hoje seria uma casa de abrigo, um hotel, algum lugar desse tipo. Então nós no Brasil precisamos continuar vivendo isso. Claro que com uma política de segurança, de investigação um pouco diferenciada. Mas a Bíblia sempre narrou histórias.
em que o povo deveria acolher. Você vai ver que é uma das ordens do Senhor. Olha, acolham os estrangeiros, acolham aqueles que estão perdidos. Em um momento da trajetória do povo hebreu, Deus falou para que não houvesse mistura. Era o momento que Deus estava separando, santificando o povo, se revelando, para que o povo tivesse plena consciência de como eles estariam se relacionando com os povos pagãos. Isso tem a ver com intencionalidade. Eu me tornei um cristão, eu não devo me afastar das pessoas do mundo. Eu devo estar próximo das pessoas no mundo, agindo e vivendo de maneira cristã. Eu não devo me afastar dos meus amigos depois que eu me converto. Pelo contrário, eu preciso continuar com os meus amigos vivendo de maneira sábia e cristã, para que eles também possam ter a esperança do encontro com Jesus e terem as suas vidas transformadas pelo poder do Espírito Santo, e perdoados pelo Espírito Santo, e salvos pelo poder de Deus através do Espírito Santo de Deus. Então o acolhimento, ele está aí inserido, mas a hospedagem, ele é também um dos propósitos de Deus para a nossa existência. E aí eu quero, antes de ler o texto, compartilhar com você o significado de hospedar. Tem alguns significados na nossa língua. Por exemplo, boa recepção. Tem até o significado um pouco parecido de acolhimento, dar atenção, e tudo fruto da manifestação do amor. Então nós podemos entender que dedicar a vida para hospedar alguém, além de ser um propósito e um mandamento divino, deve ser praticado com aquele ingrediente que nós compartilhamos todo domingo e toda semana nos pequenos grupos: amor. E amor não é um sentimento, logo, é uma atitude intencional. Eu decido viver da maneira que o Senhor me criou para viver, hospedando, acolhendo pessoas diante dos seus sofrimentos. Mas existe um outro significado, porque você sabe que na nossa língua tem alguns significados, as palavras, mas tem um que me chama mais atenção e eu gosto mais desse. Hospedar significa oferecer ou receber abrigo, fornecer ou receber infraestrutura, ou fornecer ou receber apoio ou abrigo. Eu gosto dessa abrigo demais. Eu gosto dessa também apoio. Então, hospedar não se limita a um espaço. Hospedar não se limita à condição de um espaço. Mas hospedar significa uma atitude. Eu posso hospedar as pessoas através do acolhimento, através do abrigo, fortalecendo pessoas necessitadas, carentes, diante de situações físicas, emocionais e espirituais. Olha o que o apóstolo Pedro vai dizer lá na sua carta, no capítulo 4, versículos de 7 a 11. Ele nos traz à memória a importância de estarmos hospedando uns aos outros, sendo hospitaleiros, porque o fim se aproxima. Diz assim, o fim de todas as coisas está próximo. Eu gostaria que você sublinhasse isso. Isso não pode sair da nossa mente, sabe por quê? Porque quando eu tenho consciência da brevidade da vida, quando eu tenho consciência da volta do Senhor Jesus, quando eu tenho consciência que Ele me colocou aqui e eu tenho intencionalidade, eu vou viver de maneira diferente. Eu vou dar prioridade a coisas diferentes. Os meus recursos terão um propósito: tempo, dinheiro, bens materiais que eu possuo, e principalmente, essa consciência vai mudar a minha maneira de relacionar-se com as pessoas, ou de me relacionar com as pessoas. Porque é breve. Se é breve, eu vou lembrar daquele versículo que diz: aproveite cada oportunidade, porque os tempos são maus. Aproveite cada oportunidade. E aí ele vai falar para quê? Nesse primeiro momento, é como se ele estivesse dizendo assim, aproveitem a cada oportunidade que o Senhor tem lhes dado. Então o fim de todas as coisas está próximo. Portanto, vírgula, é como se ele falasse: aproveitem cada oportunidade. Ele diz, sejam criteriosos.
não aceitem qualquer coisa, não vivam de qualquer maneira, não falem impulsionados por qualquer ideologia, não fiquem compartilhando nas redes sociais a fanpages, ou como é que é o nome técnico agora de notícias erradas? Tem um nome, tem um fake digital, alguma coisa assim. Fake news, isso. São mensagens, né, enganosas, errôneas, que as pessoas subtraem para si e depois compartilham. Então sejam criteriosos, liguem o cérebro. Nós precisamos fazer o nosso povo pensar, diferentemente de algumas áreas religiosas que estão pegando o povo e colocando arestas, né, na sua cabeça, para que viva de maneira somente cabeça baixa, sem ter critérios. Nós aqui precisamos ter critérios. A palavra de Deus diz, olha, não seja levado por qualquer coisa. Portanto, sejam criteriosos e estejam alertas. E aí ele fecha, dediquem-se à oração. Versículo 8, leia por favor. Pode voltar o 10 para mim, por favor. O apóstolo Paulo vai falar que hospedar, ou ser hospitaleiro, é um dom dado por Deus. É algo divino, não é algo humano. É propósito de Deus. Então nós precisamos ter a consciência disso. Quando eu abro a minha vida, quando eu abro a minha casa, quando eu abro a minha varanda, quando eu abro o meu carro para acolher alguém, quando eu acolho alguém a céu aberto debaixo de uma amendoeira, eu preciso ser intencional em compartilhar a vida, porque talvez para aquela pessoa seja a última oportunidade dela de receber a salvação em Cristo Jesus, o perdão de seus pecados e viver os propósitos divinos para ela e para sua família. Mas também para mim, que sou o mensageiro da palavra de Deus, pode ser também a última oportunidade que eu vou poder colocar em prática a minha existência com importância, com valor sobre a vida de alguém. Eu vou poder contribuir e cumprir o meu chamado sobre a vida de alguém. Quando o apóstolo Pedro nos lembra que a hospitalidade é um dom, ele fala o propósito, ele fala que este dom que vem de Deus é para servir os outros. E quando assim eu faço, eu administro fielmente a graça de Deus, que um dia me tornou hóspede do próprio Pai. Na verdade, o que o Senhor nos chama para compartilharmos uns com os outros, não é nada mais, nada menos do que Ele já compartilhou conosco. Ele já nos acolheu nos céus, Ele já nos acolheu na sua vida. Ele já nos convidou, nos tornamos agora hóspedes. E de hóspedes passamos para moradores eternos. Moradores eternos, filhos eternos e filhas do Pai. Então a intencionalidade de hospedar, né, de ser hospitaleiro com as pessoas, de ser gentil, de acolher, de dar abrigo e suporte nesse momento desafiador que todos nós vamos passar, estamos passando e ainda, né, iremos passar, é de intencionalmente sermos um abrigo para a vida das pessoas. E uma igreja que ama de verdade, pessoas que dizem que amam de verdade, se tornam verdadeiros abrigos para as pessoas. Abrigos que conduzem ao Pai. Então o que Pedro nos convida a fazer é ter a consciência de que o Senhor está nos convocando
para continuarmos a nossa trajetória intencional de saber que aqui não é a nossa moradia, nós também estamos aqui em hospedagem. A nossa morada eterna, diz a palavra de Deus, que é com Ele nos céus, mas enquanto hóspedes somos desta terra, precisamos acolher outras pessoas, sermos hóspedes de todas as pessoas, para que elas também, um tempo aqui, sendo acolhidas, estando em hospedagem nesse tempo, possam viver eternamente com o Pai. E olha quanta diferença isso faz na nossa vida. Por quê? Porque nós temos vivido essa experiência em nossa igreja. Não tem como falar de hospedaria, de hospedagem, um dos princípios divinos para a igreja, e não trazer à memória a visão bíblica que Deus nos deu de criar os pequenos grupos multiplicadores. Quantos milagres estão acontecendo e pessoas que estão sendo acolhidas, recebendo todo o suporte por pessoas que decidiram cumprir o propósito divino de abrir suas casas. Eu não preciso falar nada, é só você ver nas redes sociais da igreja. É só você falar da sua própria vida quando você chegou nessa igreja. A importância que teve a igreja cumprir e continuar cumprindo de maneira intencional, em amor, o dom da hospitalidade, de acolher as pessoas. E olha que eu fico muito feliz quando eu vejo um mandamento desse sendo colocado como princípio divino, que é para a prática da nossa existência e a prática da vida cristã no dia a dia, porque eu vejo que nós estamos no caminho. É bem verdade que precisamos avançar muito, porque um dos propósitos de Deus para nós é que cada casa se torne em uma hospedaria, em que cada casa abrigue uma pessoa que está sem esperança, em que cada irmão abrindo a sua vida e a sua casa, a sua varanda, embaixo do pé da sua amendoeira, vai chegar o verão agora, quando não chover é bom, né? Fazer um pequeno grupo ali embaixo da amendoeira, as pessoas comecem a ser alimentadas pelo reino dos céus, começam a ter as suas vidas transformadas, começam a viver os propósitos divinos, começam a ser libertas, e nós vemos verdadeiros milagres acontecendo todos os dias. Todos os dias. Por quê? Porque a igreja, os irmãos e as irmãs decidiram cumprir o mandamento divino de abrir as suas vidas, as suas casas, seus terraços, garagens, varandas. Eu falo tudo que a gente tem, né? Até na rua tem. Nós fizemos na rua já pequenos grupos. Os ministros de adolescentes aqui fizeram na rua, porque não tinha casa um tempo atrás, ali na Palmeirinha. E os líderes decidiram, não tem casa, nós vamos fazer na calçada. Todo mundo sentado na calçada. Uma das fotos mais lindas que eu vi. Esse que acontecia aqui na praça, que parou, e aquele que tem lá no Parque da Palmeirinha, naqueles bairros ali. Os adolescentes todos no chão, o Elan com o violão e a Monique com as meninas ministrando aos adolescentes. Sabe por quê? Porque não há limites para hospedarmos as pessoas, porque é um mandamento divino. Agora me faz pensar, se necessário foi fazer na rua, diante de tantas casas, o que está acontecendo com o coração daqueles que se chamam filhos e filhas do Senhor? Aqueles que se chamam cristãos, aqueles que dizem se importar com as pessoas. Por que suas casas continuam fechadas? Por que suas varandas ainda não foram doadas para os milagres acontecerem? Por que os seus quintais não foram abertos? Gente, eu ouço tanta desculpa boba e triste. Minha casa está feia. Minha casa não sei o quê. Minha casa... Eu falei, peraí, você não está entendendo, meu irmão. Você não está entendendo, ninguém está preocupado com isso. O que nós estamos vivendo é uma verdade que precisa entrar no nosso coração e na nossa mente. Todas as vezes que nós obedecemos ao Senhor da palavra e colocamos em prática a sua palavra, Ele vai cumprir a parte dele, que é realizar os seus milagres. E o que tem acontecido é isso. Desde as casas que as pessoas consideram mais belas, bem estruturadas, a casas que pessoas consideram feias, sem cuidado, os milagres acontecem em ambas. Qual a diferença do milagre que acontece lá no centro de Nova Iguaçu do milagre que acontece aqui na Palmeirinha? Diga para mim. O endereço do milagre é diferente? O Deus que está agindo é diferente? Porque se fosse para abrir uma casa e cumprir o propósito divino somente a partir do meu conceito da casa precisa estar bem estruturada, e isto fosse divino, os milagres só aconteceriam nas casas que estão organizadas, nas casas que têm piso, nas casas... Preste atenção,
O Senhor está operando milagre na casa de quem está obedecendo a sua palavra e dizendo: venha e se faça presente, Espírito Santo. Você pode dar um amém por isso, meu irmão? Tinha uma irmã, algumas irmãs aqui: pastor, meu marido não vem para a igreja, que não sei o quê, a vida está difícil. Todas elas eu falei: minha filha, está difícil? Então faz o seguinte, ele não vem à igreja não, né? Então ele está certo, porque Jesus mandou a igreja ir. Então se ele não vem, ele está certíssimo. Nós é que precisamos ir até ele. Então faz o seguinte, abra a sua casa, faça da sua casa uma hospedagem para a igreja. Abra a sua varanda e você vai ver o que vai acontecer com o seu marido. Eu poderia pedir para algumas levantar a mão aqui. Sabe o que aconteceu com os maridos? Tá lá, um está lá no estacionamento agora, o outro está por aí espalhado, os outros não vieram agora pela manhã. Estão aí. Todos convertidos a Jesus Cristo, batizados, sendo discipulados por um homem. Todos, sem exceção. Todos. Todos que eu falei, vá lá, cumpra o que a palavra de Deus diz, que você vai ver os céus descendo sobre a sua família. Agora eu entendo que o Senhor espera a obediência da parte da sua igreja. E sabe qual é o desejo que Deus coloca no meu coração que eu compartilho? Irmãos, aqui dentro todos nós somos ministros. Lá fora todos nós somos missionários. Cada casa aberta, a representação da extensão da igreja, milagres vão acontecer. Milagres vão acontecer. Pelo menos uma confirmação eu ouvi um amém. E eu fico feliz por isso. Eu não posso mais viver numa atitude de apatia, sem eu acreditar, confirmar e praticar o que a palavra de Deus ensina. Por isso que famílias estão vivendo milagres. Eu fico muito feliz, tive que me mudar, os irmãos sabem disso. Me mudei às pressas, fui para um apartamento. No apartamento de baixo acontecia um PG. O que vai acontecer, a não ser essa quarta-feira, agora outra? A multiplicação do pequeno grupo para a minha casa. A minha casa. E eu estou feliz. Colocar as cadeiras plásticas estão lá, as pessoas estão vindo, os homens estão vindo receber cuidado, e eu não tenho sofá na minha casa, eu não tenho televisão grande, eu não tenho móvel nenhum na minha sala. Um móvel que eu tenho foi uma poltrona que eu ganhei de aniversário do meu sogro, que era dele, e eu ficava lá secando aquela poltrona. Eu falei: o senhor vai se desfazer dos seus móveis, mas esta poltrona, se o senhor for vender, eu quero comprá-la para leitura. E de repente eu estou lá em casa, chega o pastor Marcelo com o irmão Fernando com a poltrona: vem entregar uma poltrona aí. Eu falei: poltrona? Aí daqui a pouco sobem e chegam, era a poltrona. Está lá a poltrona. E aí as cadeiras de plástico ao redor. E aí os homens: pastor, não importa se não tiver cadeira, pastor, a gente senta no chão. Eu falei: glória a Deus. O propósito foi entendido. Os milagres estão acontecendo. Os dias são maus, eu não posso perder mais tempo. Tem até pessoas aqui que reformaram as suas casas para hospedar as pessoas. Glória a Deus, você pode fazer isso. Mostra também muito amor e carinho. Como o caso lá da Sara e do Robson. Prepararam a casa deles para receber o pequeno grupos, e hoje está hospedado lá os pequenos grupos de casais, que nós abrimos há 2, 3 meses atrás, né, pastor Marcelo? Já está tendo que multiplicar, já até passou da hora já, pela quantidade de gente. Está lá. Sabe por quê? Porque todas as vezes que nós cumprimos a palavra de Deus, do jeito que a palavra de Deus manda, logo Deus da palavra ordena, os milagres vão acontecer de verdade. E eu fico muito feliz por estarmos caminhando nesse sentido, mas também ainda temos muito que avançar. A pergunta é: por que você ainda não abriu a sua casa? Eu também conheço pessoas que abriram a casa para hospedar, mas não levaram tão a sério assim. Sabe, não eram tão gentis acolhendo, não convidavam os vizinhos, e aí muitos fecharam. Sabe por quê? Porque não é a casa em si. Será que dá para você entender isso? A casa é uma estratégia dada por Deus para que haja hospitalidade, porque as pessoas não vêm na igreja, elas têm preconceitos. E na verdade eu entendo também que isso é um dos propósitos, para que a igreja não perca a sua essência de ir, porque a igreja, a palavra eclesia no grego significa chamados para fora. Então no Antigo Testamento era: vamos ao templo adorar e sacrificar. Na Nova Aliança em Cristo Jesus a igreja sai, pois as portas do inferno não prevalecerão enquanto ela continuar saindo. E aí eu sou chamado para fora, eu sou chamado para hospedar as pessoas. E os milagres acontecem
quando eu entendo de verdade que o propósito pelo qual eu abri a minha casa, ou eu abri a minha varanda, eu abri a minha garagem, eu abri a minha vida, é um dom e um ato de obediência a Deus, e os milagres, quem se encarrega de executar é o Senhor. E o maior milagre que eu desejo viver todos os dias da minha vida, irmãos, é ver mais um para Jesus. É ver mais um marido transformado, é ver mais uma esposa transformada, salva, é ver mais um adolescente, é ver mais uma criança, é ver mais um senhor de idade. Por que você acha que na nossa igreja nós temos desde batismo e conversões de crianças até a terceira idade? Porque a intencionalidade de cumprir a palavra de Deus na essência, a voluntariedade de entender que isso é propósito divino, a voluntariedade e intencionalidade de entender que eu fui chamado para isso. Por isso não excluímos aqui nem idosos nem crianças. Por isso que contamos todos. Por isso que valorizamos todos. Por isso que todos estão incluídos nos propósitos ministeriais, na intenção de investimento ministerial, na intenção de atendimento, investimento estrutural. Por isso que tem que fazer tudo ao mesmo tempo mesmo. É fazer pensando nas crianças, é fazer pensando nos jovens, nos adultos, nos casais, na terceira idade. Pastor, como é que o senhor consegue? Pastor, é muita coisa, é muita ideia, tem que distribuir muita orientação. Agora tem rede de mulheres, rede de homens, rede da terceira idade, pequenos grupos agora só de homens, só de mulheres, mistos, de criança, de casais, de jovens casados, de jovens casais e de jovens. Como é que faz isso tudo, pastor? Quem faz não somos nós. A gente só olha para a ordenança, para a palavra de Deus e diz assim: eu vou obedecer, eu vou cumprir. Irmãos, é hora de descruzar os braços. É hora de descruzar os braços. Com todo o respeito que eu tenho pelos irmãos e com todos, crente sem vergonha para mim é aquele que carimbou o passaporte para o céu e não se movimenta para fazer nada em prol do outro. O crentezinho sem vergonha é aquele que vive o ditado: farinha é pouca, meu pirão primeiro. Estou muito satisfeito com o que recebi. Nós não fomos chamados para isso. Essa igreja não foi chamada para isso. Esse pastor que vos fala não foi chamado para isso. O Senhor nos chama para vivermos de maneira verdadeira e íntegra a sua palavra. E por quê? Porque acontecem coisas extraordinárias quando hospedamos as pessoas. Porque através da hospitalidade, a minha vida e a minha casa vai revelar os milagres de Deus. Eu quero compartilhar esse primeiro tópico com você. Quando eu vivo a hospitalidade, que é um dom de Deus de verdade, os milagres do Pai vão acontecer e os milagres e os propósitos dele vão se cumprir. Quando hospedo Deus e compartilho Deus, são revelados os milagres e os propósitos de Deus sobre a minha vida, sobre a minha casa e sobre a vida das outras pessoas. Gênesis capítulo 18, versículos de 1 a 15, diz assim a palavra de Deus: o Senhor apareceu a Abraão perto dos carvalhos de Mamré, quando ele estava sentado à entrada de sua tenda, na hora mais quente do dia. Guarda esse versículo. Agora eu vou te mostrar como é que Deus apareceu. Você guardou o primeiro versículo? Que Deus apareceu? Agora eu vou te mostrar como é que ele apareceu. Abraão ergueu os olhos e viu 3 homens em pé, a pouca distância dele. Quando os viu, saiu da entrada de sua tenda, logo da sua casa, correu ao encontro deles e curvou-se até o chão. Disse ele: meu senhor, se mereço o seu favor, não passe pelo seu servo sem fazer uma parada. Uma parada onde? Na casa dele, na tenda dele. Mandei buscar um pouco de água. Olha a gentileza, olha a hospitalidade aí. Para que lavem os pés e descansem debaixo desta árvore. Para aí. A representação de uma hospitalidade através da minha vida e da minha casa. Acolhimento físico, acolhimento espiritual, acolhimento emocional. Mandei buscar um pouco de água para refrescar os seus pés. Descansem debaixo dessa árvore. É o que as pessoas encontram quando elas chegam no pequeno grupo multiplicador. Quando elas chegam na nossa casa e são bem recebidas. Porque o mundo é tão egocêntrico, tão egoísta,
e não tem oferecido nada que realmente vá transformar a vida e a realidade das pessoas. E nós que temos o Senhor da vida, o Senhor da salvação, o Senhor da redenção, o Senhor do perdão, o Senhor dos propósitos, podemos ser esse ambiente de oferecer tudo isso. Muitos estão sendo, mas Deus ainda convoca muitas pessoas para ser. Versículo 5, pode passando agora. Vou trazer-lhe também o que comer, para que recuperem as suas... O que nós estamos fazendo todas as semanas? Pessoas fracas, abatidas, sem fé, sem esperança e sem amor. Vou trazer-lhes também o que comer, para que recuperem as forças. As pessoas estão se alimentando de porcaria na televisão, na internet, através do seu passado com sentimentos destrutivos, através de atitudes destrutivas. Parece que elas ouvem a voz de Deus, mas não conseguem escutar. A Bíblia falava que Satanás ia cegar os olhos e tapar os ouvidos das pessoas. Por isso a minha intencionalidade em romper com isso. Para que vocês recuperem as forças e prossigam pelo caminho. O caminho é delas. Mas que elas prossigam, sejam livres. Agora que já chegaram até este seu servo. Está bem, eles falaram. Faça como está dizendo. Pode passar o 6. Abraão foi apressadamente à tenda e disse a Sara: depressa, pegue 3 medidas da melhor farinha. Da melhor farinha. Olha como você hospeda alguém. Com o melhor. O meu melhor pode ser uma cadeira plástica. O meu melhor pode ser um biscoitinho com água e sal, com um cafezinho. O meu melhor pode ser com um abraço. O meu melhor pode ser com uma salada de frutas. O meu melhor pode ser, não tem nada para comer, mas nós temos muito para compartilhar afeto. Mas é o melhor que eu tenho. Pegue o melhor do quê? Melhor da onde? Vai para o texto, melhor da onde, meu irmão? Da farinha. Amasse-a, quer dizer, prepare. Você vai ter um pouquinho de trabalho. E transforme isso em algo que vai agradar as pessoas. Faça uns pãezinhos, faça um bolinho de chuva. Sabe, a simplicidade. A hospitalidade está muito ligada à simplicidade. É tão bom você chegar em lugares que você vê intimidade. É muito ruim como pastor quando você chega a um lugar que você vê que está tudo armado. O que é armado? A gente vai receber o pastor hoje, hein? Não xinga um palavrão, não pega a comida com a mão, muda a música, esconde aqueles DVDs todinhos ali e tira a bebida da geladeira, hein? É tudo armado. Aí chega, não só o pastor, acho que você já chegou em algum lugar também. Aí você vê aquele silêncio, aquela cerimônia, e se você vai na casa que é de criança, então é maior barato o adolescente. Porque ao chegar você já nota que tem algo diferente. Quando senta na mesa, são adolescente e criança, fica assim, ó, igual um robô. Tipo assim, caraca, se eu fizer alguma parada errada, meu pai e minha mãe vão me matar. Então fica assim. Aí as palavras são todas medidas, né? Parece o Michel Temer discursando. Convocá-lo-ei. Aquela coisa toda. É tão bom quando você chega num lugar e a simplicidade. A informalidade não faz parte do reino de Deus, não, irmãos. É a intimidade que faz parte do reino de Deus. É assim que nós devemos hospedar uns aos outros. Abraão falou, mete a mão na massa aí, minha filha, faz o melhor pãozinho, que agora do jeito que está, eu fico imaginando Sara desesperada nesse momento. Abraão foi apressadamente à tenda e mandou a Sara preparar a farinha, amassar e fazer alguns pães. 7. Depois correu ao rebanho e escolheu o quê? Escolheu o quê? Quem teve o encontro com Deus e Pai nunca oferece o pior para as pessoas, o que lhe sobra. Isso é coisa de gente mesquinha. Hospitalidade tem a ver com grandeza. Eu posso não ter um novilho, mas eu posso ter o melhor ovinho da galinha caipira do quintal. Aí eu vou lá pegar o ovinho, fazer uma mexida e compartilhar com todo mundo. Só gente medíocre, pobre de espírito. Não no sentido pobre de espírito que Jesus ensinou. Mas só gente que vive na escassez. Não tem um acolhimento honrando as pessoas. Nossa, eu já visitei tanto pequeno grupo na nossa igreja, é a coisa mais linda que tem.
É tudo simples, arrumadinho, de coração, alegre. E outra coisa, fartura. Quanta fartura. Tem gente que leva o lanche ainda sobra e fica para as pessoas no outro dia da casa. Gente, é muito interessante esse negócio, quando é feito de coração e é de Deus. Quando eu vejo aquela molecada, né, como os nossos meninos, os adolescentes, pastores e líderes de adolescentes, trabalham com isso, né? Tem que ter muita comida para a galera. Mas não é a comida em si, é a hospitalidade. Eles veem que tem sido feito menor. Por isso que eles lotam sexta-feira esse lugar aqui. Sabe por quê? Porque eles sabem que eles estão sendo tratados com a grandeza para o qual eles foram criados para serem tratados. Eles estão redescobrindo que eles são valiosos. E a gente não está nem um pouquinho preocupado se eles vão ser membros daqui. A gente está preocupado que eles sigam como homens e mulheres de Deus. Onde eles vão ficar é problema deles. Isso aqui não é agência para as pessoas ficarem. Isso aqui é agência para as pessoas se encontrarem com Cristo, serem acolhidas, cuidadas, treinadas e enviadas. Se elas quiserem ficar aqui, o problema é delas, a gente vai continuar enviando. Agora, se elas forem, melhor ainda. Eu sempre pedi a Deus muitos líderes nesse lugar aqui, porque daqui vão sair muitos pastores para outras igrejas e pastores que vão ficar aqui para servir também. Pastoras que vão servir aqui e vão sair. Pessoas que vão inundar essa Baixada Fluminense com gente boa. Porque isso aqui tem se tornado uma hospedaria. Tem sido recebido, as pessoas chegam como se estivessem chegando nos céus. Sendo acolhidas, respeitadas e honradas. Honradas. Hospitalidade divina gera honra. O que ele estava fazendo ali era dar honra às pessoas. Depois correu o rebanho e escolheu o melhor novilho. Sai até uma profecia do que já iria acontecer futuramente. E o deu a um servo que se apressou em prepará-lo. Versículo 8, leia aí, por favor, para você acordar. Que coisa linda, que aula de etiqueta. Fez tudo e os serviu. E depois de os servir, honra, ficou parado ao lado, esperando se poderia ser útil mais alguma coisa. Só que ele não sabia o que estava acontecendo até aquele momento. Então pode passar o próximo versículo. Onde está Sara? Agora começa o primeiro item do milagre. Percebe que tudo foi feito, estou acolhendo pessoas normais, estou dando o meu melhor, estou sendo hospitaleiro, estou fazendo tudo o que a palavra de Deus mandou fazer. Abraão era um verdadeiro servo do Senhor. Aí agora, aqueles homens que foram recebidos dizem assim, onde está Sara? Ué, Sara, como é que esse cara sabe de Sara? Como é que esse cara sabe o nome de Sara? Onde está Sara, sua mulher? Ainda completa mais, porque a gente sabe que ela é sua mulher. Perguntaram. Ali na tenda, respondeu ele. Não tinham visto ela ainda, nem sabiam seu nome. Versículo 10. Então disse, leia comigo por favor. Então disse, peraí, é o Senhor, mas eram 3 homens. Ou eram 3 anjos? Ou a palavra de Hebreus, quando diz que devemos ser hospitaleiros, precisamos ser da melhor maneira possível, porque sem perceber, no passado, homens e mulheres receberam verdadeiros anjos e mensageiros do Senhor em suas casas. Então disse o Senhor, voltarei a você na... Peraí, já pulou? Era 9, não era 9? Volta o 9. É o 10 mesmo, isso aí. Onde está Sara? Isso. Então disse o Senhor, voltarei a você na primavera, que era o cara que estava hospedado lá, foi recebido por ele, e Sara, sua mulher, terá um filho. Sara escutava na entrada da tenda, atrás dele. 11. Abraão e Sara já eram velhos, de idade bem avançada. E Sara já tinha passado da idade de ter filhos, quer dizer, não podia ter filhos. Por isso riu consigo mesma quando pensou, depois de já estar velha e meu senhor já idoso, ainda terei esse prazer? Versículo seguinte. Mas o Senhor disse a Abraão, porque Sara riu e disse, poderei realmente dar à luz agora que sou idosa? Versículo 14.
Existe alguma coisa impossível para o Senhor? Na primavera voltarei, e você e Sara terão um filho. Versículo 15. Sara teve medo, e por isso mentiu. Não ri, mas ele disse: não negue, você riu. A hospitalidade gera os milagres e revela os propósitos de Deus. A minha casa, eu acredito que continuará sendo esse lugar, lugar de vida, lugar de proteção, lugar de revelar os propósitos de Deus, lugar de revelar os milagres de Deus, lugar de pessoas serem salvas, voltarem a ter fé, esperança e amor. Segundo, através da hospitalidade, Deus salvará da maldade e da destruição os meus e os seus. Através da hospitalidade, Deus salvará da maldade e da destruição os meus e os seus. Gênesis 19, 1 e 17. É uma outra história que eu não vou ler todo, mas você lembra muito bem quando os anjos, que ninguém sabia que era anjo, estavam lá na cidade para tirar Ló da cidade que ia ser julgada e destruída por Deus. Para resumir a história para você ler em casa, Ló acolhe esses homens porque eles estavam em perigo. A maldade era tão grande, a prática sodomita era tão grande lá, que aqueles homens quiseram estuprar os homens. Conjunção carnal com eles. Não queriam nem mulheres. E aí Ló, vendo aqueles homens, rapidamente aqueles caras foram em cima deles, foram em cima de Ló, e ficou uma confusão. Ló tentou intervir para proteger aqueles que ele não sabia que eram anjos, mas anteriormente ele estava acolhendo como pessoas que precisavam de socorro. E de repente, rapidamente, aqueles anjos abrem a porta e entram, e lá dentro Ló começa a conversar com os caras que queriam os anjos. E aí Ló chega ao cúmulo de dizer: eu tenho filha, e essa filha é virgem. Eu dou ela para vocês, mas por favor, não toque nesses homens. Que loucura isso, né? Aí os caras, a maldade era tão grande, falaram assim: não, meu irmão, você não entendeu, a gente não quer mulher, não. A gente quer esses caras que estão aí dentro. E aí o anjo lá faz um negócio, e daqui a pouco os caras, eles desaparecem da frente, ficam que meio cegos. E aí você conhece outra parte da história, que os anjos pegam Ló, perguntam se tem mais familiares naquela cidade, manda todo mundo sair sem olhar para trás. E aí tem a famosa história de quem? Da mulher de Ló, que muito mais do que desejar o cuidado de Deus, a proteção de Deus, salvação de Deus, foi olhar para trás com medo da cidade, da casa, daqueles que ficaram para trás, e virou uma estátua de enxofre, né? Sal e enxofre. Mas quando nós abrimos a nossa casa, ela também será um lugar de libertação, onde Deus salvará os meus e salvará os seus. Deus foi lá e salvou Ló pela hospitalidade que ele teve com os anjos, e ele nem sabia que o eram. E os anjos salvou Ló e os seus familiares da destruição, da condenação eterna. Eu acredito que muitas casas continuarão sendo isso e outras se levantarão para isso. Todas as pessoas precisam disso. Eu não entendia muito bem quando Deus sinalizava para eu ir para o outro lado de Nova Iguaçu. Hoje eu entendo. Pessoas que têm tudo, mas não têm nada. Pessoas que achavam que mudando de bairro, mudariam de vida. Compraram o melhor apartamento, compraram a melhor casa, foram promovidos nos seus trabalhos, mas por dentro continuam como sepulcros caiados. Qual foi a resposta de Deus? Mandar mais um mensageiro para lá, mandar mais uma mensageira. Pessoas que nós nem imaginávamos, de vários lugares estão vindo. Pessoas que nós nem sabíamos, do condomínio Vitória, do outro condomínio do lado. Pessoas que moram no centro, pessoas que moram do outro centro, pessoas que moram na Califórnia, ouviram falar. Tem um pequeno grupo, tem alguém que hospeda a gente, e lá nessa hospedagem eles dão amor, eles dão carinho, eles dão afeto, eles oram, eles comunicam a palavra de Deus.
me marca uma das cenas mais marcantes. Logo em seguida que nós nos mudamos para lá, a visita de uma jovem, ela está frequentando aqui, e ela é muito estudiosa, inteligentíssima. E no final, na cadeira do milagre, nós explicamos que não há nada na cadeira, mas o Deus que nós vamos orar para atender e socorrer o povo. Aquela menina senta e a Giovana pergunta, você não é obrigada, mas você quer compartilhar pelo que nós temos que orar pela sua vida? E ela de repente começa a falar, a voz embarga, ela começa a chorar na frente de todo mundo, primeira vez que foi. E ela diz assim, eu quero que vocês orem por mim, porque há muito tempo eu estou atrás de um ambiente como este, e que ensine a palavra dessa maneira. Eu achei que eu estava ficando louca, eu achei que eu nunca ia encontrar, eu já passei por vários lugares, eu nunca fui membro de igreja nenhuma, eu nunca fiz minha decisão ao lado de Jesus, mas eu tinha dentro de mim uma sede de ouvir o que eu ouvi nesse lugar, e eu estou vendo o cuidado de Deus com a minha vida hoje. Essa menina nunca mais faltou um pequeno grupo. Levou a sua Bíblia no seguinte, a gente ajuda ela a procurar os versículos, depois que todo mundo abre os versículos, lida a palavra de Deus e ela sai de lá completamente diferente. Eu acredito que é uma questão de tempo para aquela irmã estar aqui dando o seu testemunho. Ao hospedarmos as pessoas, Deus salvará a nós e aos nossos. Terceiro, através da hospitalidade, Deus realizará muitos milagres. 2 Reis, capítulo 4, versículos de 8 a 17. Do profeta Eliseu. Essa história também você conhece. Uma mulher que viu o profeta para lá e para cá, e ela acolhe esse profeta, dá hospedagem a esse profeta, dava refeição. Todas as vezes que passava, ela parava o profeta para ser honrado. E mais à frente, ela não podia ficar grávida. E o profeta Eliseu falou, você vai ficar grávida. E após ficar grávida, a filha dela veio a falecer. E aí o profeta Eliseu falou, sua filha não está morta não, pode ter certeza. Não, mas ela está, mas meu Deus vai dar um jeito nisso. E através da hospitalidade, as pessoas voltaram a ter vida, pessoas que estavam mortas. O milagre da ressurreição. É isso que Deus está fazendo nos pequenos grupos. É isso que Deus está fazendo quando acolhemos as pessoas. Pessoas que estavam mortas estão revivendo. Ou você tem dúvida que as pessoas estão mortas? Você lembra da parábola do filho pródigo? Eu gosto de trazer sempre a reflexão, os ensinos de Jesus, para você não esquecer disso. Quando o filho volta, o filho está vivo de carne e osso. Quando o filho volta, quais são as palavras que Deus dá? Porque nessa parábola Deus é o Pai. Quais são as palavras que Deus diz, narradas através de Jesus, quando o filho volta? Vamos fazer uma festa, porque este meu filho estava estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado. Estava morto. Ué, mas ele não voltou? Mas estava morto. Através da hospitalidade nós temos visto e vamos continuar vendo em nome de Jesus pessoas mortas ressurgindo. Pessoas nascendo, nova natureza. Pessoas sendo libertas. E é isso que tem acontecido. Pessoas que estavam mortas na religiosidade. Pastor, eu era membro de igreja há 30 anos. Quando eu cheguei num pequeno grupo e a palavra de Deus foi pregada, pastor, a minha conversão aconteceu aqui. Quantos testemunhos eu ouço de pessoas em relação a isso? Porque se converteram à religião. Lá Eliseu trouxe de volta aquela menina, estava morta. Você vai levantar agora. O Deus que eu sirvo, Ele ressuscita mortos. E porque a mulher tinha hospedado um homem de Deus e honrado esse homem de Deus, ela abriu a sua casa para que futuramente ela achasse que o maior milagre que ela tinha vivenciado e presenciado era ela ter ficado grávida e o desejo do seu coração, do seu marido ter sido atendido em ter uma filha. Mas o maior milagre que ela viu foi, após essa filha morta, o Deus que ressuscita trazer um novo milagre para a sua existência. E ela viu, e não só ela viu, os vizinhos viram, os familiares viram.
Aquela comunidade nunca foi mais a mesma, sabe por quê? Porque lá eu acredito que ela foi conhecida como a comunidade da menina que morreu e foi ressuscitada pelo homem de Deus. E aconteceu aonde? Naquela casa. E eu fico imaginando que loucura virou aquela casa. Para a glória de Deus. Através da hospitalidade, quarto, Deus vai continuar gerando a sua comunhão e trazendo a paz e suprindo as necessidades uns dos outros. Atos 2, 46 a 47. Essa nós vamos ler juntos, que é a continuidade do propósito de Deus para hospedar as pessoas, o dom da hospitalidade. Vamos ler? Todos os dias continuaram a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições, com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Então, o que a hospitalidade gera? Verdadeiro senso de família, comunhão. Eu não consigo me imaginar numa igreja, ou em uma igreja, né? Que isto aqui não seja uma busca e uma realidade, pelo menos em parte. Sinceramente, irmãos. Já abri meu coração várias vezes aqui para a igreja, né? O que me mantém aqui é o Senhor. E o que mantém aqui é o Senhor e a visão que tem sido respeitada bíblica e o trabalho e o amor dos irmãos sendo multiplicado. Por quê? Porque ninguém foi chamado para ser igreja sozinho. O princípio divino da comunidade de fé é se tornar família de Deus com intimidade e hospitalidade. E uma hospitalidade verdadeira gera tudo que nós compartilhamos antes, mais isso. Você já pensou cada casa de um membro dessa igreja sendo um lugar de acolhimento somente dos amigos que você tem para estudar a palavra de Deus? Para depois estarmos compartilhando sobre as questões da vida, para estarmos compartilhando um pacote de biscoito creme crack. Você já viu o que a comunhão e a hospitalidade gera? Você se reúne para comer pizza com os amigos? Por que você não se reúne com propósito para comer pizza com os amigos? Por que você não leva intencionalmente a palavra de Deus para lá? Por que você não fala, nós vamos continuar comendo pizza, nós vamos continuar conversando sobre tudo, mas neste tempo nós também vamos separar, nesse encontro, um período para meditarmos naquilo que pode trazer vida e salvação para as pessoas que eu digo amar, que são os meus amigos. Então nós vamos comer pizza? Vamos. Nós vamos falar de futebol? Vamos. Mas antes nós vamos falar do reino. Por que a gente sempre exclui o reino? Eu não preciso excluir o reino. Nós falamos sobre muita coisa no pequeno grupo. Homens abrem o coração. E agora que nós multiplicamos, as mulheres ficam embaixo, os homens em cima, então é hora de rasgar o coração. E os homens precisavam de um lugar como esse. E nós oramos, sabe para quê? Para que o esposo seja um esposo melhor, um pai melhor, um cidadão melhor, um líder melhor, um empresário melhor. Alguém que nós devolvemos para a sociedade com Jesus e que vai compartilhar Jesus com outros amigos, porque ele tem amigos também. E os milagres vão acontecendo, e a intimidade, a hospitalidade vai gerando um verdadeiro senso de família e comunhão. Ao ponto deles poderem chegar, cara, orem por mim, porque eu estou passando por essa situação, eu estou lutando contra esta tentação, eu estou passando necessidade na minha casa, cara, eu fiquei desempregado, eu estou pagando aluguel. E aí a verdadeira hospitalidade gera cuidado. E aí amigos e amigas que se reúnem em nome de Jesus no reino, para viver a hospitalidade, que é um dom divino e deve ser cumprido por todos aqueles que se chamam discípulos e discípulas de Jesus. Eu sonho, e sonho muito. Eu sonho que até o final do ano nós vamos passar o número de 60 casas com hospitalidade. Eu acredito nisso. E a minha oração tem sido essa. Porque você tem amigos e amigas. E o mundo aguarda uma resposta daqueles que dizem amigos e amigas de Deus. Eu acredito que Deus vai levantar mais homens e mulheres líderes com o dom da hospitalidade para cuidado, para compartilhar o que tem.
Ontem nós nos encontramos com alguns irmãos ali no shopping, e aí uma irmã falou assim, falando da agenda do seu filho, e falou, agora tem quarta-feira, né? O pastor arrumou um pequeno grupo aí para ele liderar. Eu falei, já me entregaram, né? Arrumei mesmo. Sabe por que eu arrumei? Porque Deus dá a visão de pessoas que foram chamadas para influenciar positivamente e doar amor. E agora nós vamos potencializar isso. Porque eu acredito nessas pessoas. Pessoas que são hospitaleiras, que se doam, estão sendo um canal de milagres na vida de outras pessoas. Sabe, meu irmão, minha irmã, eu quero te convidar a perder o medo. Na verdade, deixa eu te fazer uma pergunta. O que te impede de abrir a tua casa para que ela seja uma agência de milagres? O que te impede de abrir a varanda da sua casa? Tem gente que abriu uma vez, depois se arrependeu, achava que não precisava. A família continua do mesmo jeito. É uma pena isso, irmão, sabe? Por causa da incredulidade, da desobediência, não acreditarem na voz de um homem ou de uma mulher de Deus que deu um direcionamento de Deus para a vida delas. O que impede você de fazer da sua casa um encontro onde as pessoas vão se encontrar com Jesus? Pensa nisso. Você recebe as pessoas para tantas outras coisas. Por que você não recebe para que a palavra de Deus entre? Por que você não abre a sua varanda? Por que você não abre a sua amendoeira? Por que você não abre a sua garagem? Para que diante de tantos encontros que acontecem na sua casa, não aconteça um encontro com Deus, para que seja um lugar de salvação. Na verdade, deixa eu te fazer uma pergunta, qual é o propósito da sua casa? Qual é o propósito da sua casa? Tem uma canção que eu gostaria de compartilhar nessa manhã. E aí você já ouviu e talvez já cantou essa música várias vezes. Você diz que essa casa deve se tornar uma casa de milagres, uma casa de oração, onde Jesus tem prazer em ficar. Mas qual é o propósito da sua casa? É Jesus mesmo lá? Se é Jesus, tem que ter abertura para o próximo, porque hospitalidade é princípio divino. Se a minha casa e a sua casa é um lugar onde Jesus se faz presente, deixa eu te contar uma notícia. Atos 2, 46, 47. Volta 46 de novo, meu filho. Só para você entender que Deus nos resgata todos os dias como igreja para voltarmos e vivermos conforme a sua palavra. E todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, aqui. E partiam o pão em suas casas. E juntas participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração. Vamos ler todos juntos o 46. Louvando a Deus se a minha casa tem o propósito de que Deus habite nela, ela tem que estar aberta para o próximo. Desculpa. A minha casa não é um lugar de segurança para mim somente. A minha casa não é um lugar só de descanso. A minha casa não é um lugar para não ter paredes arranhadas. A minha casa não é um lugar para o piso não estar sujo. A minha casa não é o lugar onde o meu tapete tem que ficar limpinho. Desculpa. A minha casa é um lugar onde acontecerão milagres do Senhor na vida da minha família e na vida de outras pessoas que nós vamos acolher. Que você faça essa oração agora, se você quiser, colocando diante de Deus, entendendo que você não é uma farsa. Meu irmão e minha irmã. Que Deus deseja realizar muitas coisas na sua vida, mas isso tem a ver com o próximo. E até o lugar que Deus nos plantou, que talvez para você seja a realização do maior sonho da sua vida, para você morrer lá. Eu quero dizer para você que tudo aquilo será destruído, não vai sobrar concreto sobre concreto, todo o dinheiro que você pagou vai embora, a única coisa que vai restar foi quem foi o Senhor da casa e quais foram os propósitos para os quais ela foi criada e levantada. E eu acredito
que de todo crente, todo servo e serva do Senhor, o propósito serão as histórias de vidas, de milagres, de pessoas que foram ressuscitadas, de pessoas que foram salvas, naquele espaço onde a igreja do Senhor se reunia todas as semanas. Vamos adorar o Senhor.